Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Podemos sentar. Santo anjo do Senhor, queridos, hoje, dando continuidade com a meditação do capítulo 6 de São João, nós escutamos: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Bem, aqui nós podemos entender um problema fundamental da nossa vida espiritual: ver e não crer. Jesus mesmo, ele diz: vós me vistes, mas não acreditais. Isso precisa nos atingir de certa forma, porque existe uma diferença muito grande entre ver Jesus e crer em Jesus. Existe quem vê, mas não se alimenta. Existe aquele que está perto, mas ainda continua com fome. Quando Jesus diz: quem crê em mim, ele está falando de fato de alimento. A fé, ela se alimenta. A fé, ela precisa ser um alimento. A nossa fé, em primeiro lugar, ela se alimenta do quê? Como é que nós vamos alimentando a nossa fé? Quando nós vamos colocando lenha na fogueira da fé? A fé, ela se alimenta de oração. Assim como o pão alimenta o corpo, a oração alimenta a fé. E por isso, quem não reza vive uma espécie de anemia, espiritual. Mas entendamos, né? Não é somente aquele que não reza. Quando eu digo não reza, também cabe para aqueles que rezam, mas não se alimentam, aqueles que estão perto, mas não se alimentam. Rezam, mas não fazem um ato de fé. Estão diante do sacrário e não creem que ele está ali, ou até mesmo rezando na sua própria casa, mas como se estivesse falando sozinho. Tem muita gente que faz isso, né? Como é que você reza? Eu vou falando com Deus durante o dia, como se estivesse falando com a parede, quando estivesse falando sozinho, sabe? Isso não é oração, isso não é fé, isso não alimenta. Existe hoje muita oração que não é oração. É sentimento, é palavra vazia, é costume, é uma conversa da boca para fora. Às vezes, né, hoje em dia é muito comum nós tratarmos a oração como uma técnica, como métodos de meditação do mundo, né? Fecha os olhos, escute aqui, tem hoje no YouTube, tem muito isso, né? Escute aqui aquela água caindo, a cachoeira e tal. Escute aqui a água caindo, para você relaxar. Respire desse jeito. Pense nisso. Tome muito cuidado, hein? Existem técnicas de meditação como, por exemplo, yoga. E espero que ninguém faça. Isso daqui não é de Deus. Não adianta falar, não sei o que lá. Não, isso não é técnica de respiração. Isso é para chamar os deuses lá do yoga.
e é real. Então tem que tomar muito cuidado, porque nossa oração cristã não é essa. A oração cristã verdadeira, ela pega todas as faculdades da sua vida: inteligência, vontade, memória, imaginação, afetos. E todas essas coisas, todas essas faculdades, elas começam a se voltar para Cristo. E dentro disso, nós fazemos atos de fé com a inteligência, com a memória, com a nossa vontade. Nós colocamos tudo isso na fé, na esperança, na caridade. Isso é rezar. A oração verdadeira, ela não é uma pausa, não é um descanso psicológico. A oração verdadeira, ela é um alimento. É como se alguém que bebe água, não basta tocar a água, não toca. Você está com sede, você não dá um toquinho na água, não, você tem que beber a água. Não é só ver a água, você tem que beber. Então não é só ver Jesus Cristo, não é só tocar Jesus Cristo, você tem que beber Jesus Cristo. É preciso sorver Jesus Cristo, é preciso absorvê-lo, é preciso sugar Deus, deixar que Ele entre, que Ele tome, que Ele invada tudo, que Ele invada a sua inteligência, que Ele invada a sua memória, que Ele invada a sua vontade. Ele precisa ter controle de tudo. Por isso que quando alguém diz assim: eu estou cansado, estou ansioso, eu não consigo rezar. Não, é exatamente o contrário. Não consegue rezar porque ainda não aprendeu a rezar, porque a oração verdadeira, ela não cansa, ela realmente descansa, ela é realmente um alimento. Eu estou cansado, então eu preciso rezar mesmo, porque ela é um descanso, ela sustenta, ela reorganiza todas as coisas. Se a oração, se eu creio que Deus tira a minha ansiedade, então eu rezo, eu vou ficar muito menos ansioso, porque Deus ele reorganiza as coisas. Nada nos faz mais dependentes de Deus do que a oração verdadeira. A oração verdadeira. A fé, ela não é um sentimento, é uma promessa. Aqui nós temos o texto e Jesus Cristo ele continua: todo aquele que o Pai me dá virá a mim e eu não o rejeitarei. Isso aqui destrói muita confusão interior, porque às vezes nós temos essa coisa de dizer, né? Eu não estou sentindo Deus não está comigo. E isso é falso, porque a fé, ela não depende de sentimento. Nada anula a palavra de Cristo. Ele vai a você, você vai a Ele. Veja aqui a promessa: todo aquele que o Pai me dá virá a mim e eu não o rejeitarei. Essa palavra não é anulada. Se você reza, Ele não te rejeita. Se você vai a Ele, Ele não te rejeita, nunca, jamais, porque Ele mesmo diz: eu desci do céu para fazer a minha vontade, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é essa vontade? Que Ele não perca nenhum de nós, que Ele não perca nenhum daqueles que o Pai o enviou. Que a vontade dele é que Ele ressuscite a todos no último dia. Ele não perde. Se nós vamos a Ele, seremos ressuscitados nele. A oração, ela nos introduz na ressurreição. Quando você entra na oração verdadeira, Cristo quer algo muito sério. Ele quer te absorver. Ele quer absorver a sua alma, os teus sentimentos para Ele. Ele quer pegar o teu coração para Ele, os teus sentidos. Ele quer integrar tudo aquilo que existe dentro de você nele. Isso já é começar a viver a ressurreição agora, porque a vida eterna começa aqui, na alma que crê, na alma que reza, na alma que se entrega. Por isso, o problema nunca pode ser a falta de tempo. O problema é alimentar a fé, é não deixar que a fé seja um alimento, é não deixar que a oração seja este alimento. Temos tempo para tudo, menos para entrar em Deus. E Cristo está nos dizendo: olha, eu sou o teu alimento. E às vezes ainda nós não aprendemos a nos alimentar. Ficamos na superfície, só tocamos. Estamos com sede, só tocamos a água. A gente só toca o alimento, a gente não ingere. Ainda buscamos sentimentos, ainda fazemos algo da oração, algo vazio. E hoje nós precisamos tomar uma decisão de viver de fé.
fazer da fé, fazer da oração o meu verdadeiro alimento, aprender a rezar de verdade e aos poucos entrar na contemplação. Peçamos hoje, Senhor, dá-nos o dom da oração. Peça, dai-me, Senhor, o dom da oração, dai-me uma fé verdadeira, fazei-me viver de vós, porque só assim, só desta forma, eu nunca mais terei fome. Amém.